Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, mais uma semana que começa e começa com um tempo nublado e a possibilidade de chuva. A previsão do tempo a gente mostra daqui a pouco. O Notícias de Manhã de hoje vai dar dicas para quem procura emprego. Se você já foi selecionado para uma entrevista, saiba quais são os principais erros e tente evitá-los. Animais peçonhentos. O que fazer se encontrar um desse em casa? No fim de semana, em Tatuí, teve um festival de comida de boteco. E no esporte, você vai ver os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso já já. A gente fala agora sobre o trânsito para quem vai sair de casa agora. Vamos ao vivo com o Pedro Leão, que está em Sorocaba. Pedro, muito bom dia. Quais são as notícias do trânsito aqui em Sorocaba e também na região, Pedro? Bom dia, Nolan. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Dom Aguirre, na altura do posto do Corpo de Bombeiros do Jardim Santa Rosália. Como vocês podem ver, o trânsito na Avenida Dom Aguirre já é intenso nos dois sentidos, tanto quem vai para Castelinho, tanto no sentido contrário, quem pretende acessar o centro da cidade. Pela madrugada choveu bastante aqui em Sorocaba, mas como vocês podem ver pelo asfalto aqui da avenida, o asfalto já está secando. E no fim de semana, 6 motoristas foram detidos durante blitz da lei seca aqui em Sorocaba. Segundo a Polícia Militar, 190 motoristas e 10 motociclistas fizeram o teste do bafômetro. 18 foram multados por consumir álcool acima do nível permitido. Desse total, 6 foram presos em flagrante, mas 2 deles pagaram fiança e foram liberados. Lembrando então que quem comete essa infração é multado em R$ 1.915, além de 7 pontos na carteira. Os motoristas detidos ainda respondem administrativamente junto ao Detran e têm a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E agora falando das rodovias, quem segue para São Paulo pelo sistema Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só encontra dificuldade na chegada à capital. O sentido interior segue sem lentidão. E no domingo, 4 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 carros na rodovia Bungiro-Nacal, em Ibiúna. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas ao pronto-socorro da cidade. Os bombeiros não souberam informar a causa da batida. Mas agora pela manhã, esse acidente foi agora pela manhã. Um homem ficou gravemente ferido entre uma moto e um carro no quilômetro 5 da rodovia José Hermílio de Moraes a Castelinho, aqui em Sorocaba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu um trauma na cabeça e teve que amputar uma perna. A vítima foi levada ao hospital regional da cidade. O motorista do carro não sofreu ferimentos e a pista não precisou ser interditada. Nolan, essas foram as informações do trânsito. Daqui a pouco eu volto para falar dos cuidados que as pessoas devem ter com os animais peçonhentos. Tá certo, Pedro. Muito obrigado. Até daqui a pouco, então. Um homem foi preso em flagrante por tentar estuprar a própria irmã na noite de ontem no Jardim Fogaça, em Itapetininga. Segundo a Polícia Militar, ele estava embriagado e feriu a mão da vítima com um canivete. O pai pediu socorro e a polícia conseguiu deter o homem. Dentro do quarto dele foram encontrados 3 gramas de maconha e uma munição de calibre 12. Ele foi levado para a delegacia e deve responder por tentativa de estupro, porte ilegal de munição e entorpecente. A mulher foi levada para o pronto-socorro de Itapetininga e passa bem. E também em Itapetininga, olha o absurdo. Pai esfaqueia a própria filha no Jardim Brasil. Renato Diniz. De acordo com a polícia, o homem de 53 anos estava embriagado. A discussão começou depois que a filha disse que queria ir morar com o namorado. A mulher de 25 anos sofreu cortes nas 2 pernas e na mão e foi encaminhada ao pronto-socorro de Itapetininga. A mãe da vítima tentou defendê-la e não ficou ferida. O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. E em Boituva, depois de uma briga, um homem de 35 anos foi esfaqueado também. O crime aconteceu no Parque Nossa Senhora das Graças. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Sorocaba. Segundo os bombeiros, o agressor fugiu e ainda não foi localizado. São 7h08. Polícia de Pilar do Sul descobre chupa-cabra em um caixa eletrônico no centro da cidade. O aparelho, que serve para copiar dados de cartões bancários, estava conectado à internet por um modem. Ninguém foi preso. Em Sorocaba, um chupa-cabra também foi descoberto pela polícia. Neste caso, um cliente de um banco na Vila Angélica reconheceu o aparelho quando foi usar o caixa eletrônico. A Polícia Federal esteve no local, mas ninguém foi preso até agora.
Um caminhão carregado com aproximadamente 40 toneladas de frios foi recuperado pela Guarda Municipal de Salto no fim de semana. Segundo a GM, o veículo tinha sido roubado em Santa Catarina e trazido até um sítio no bairro Chapada. No caminhão foi encontrado um equipamento que bloqueava o sinal de rastreamento. 3 pessoas foram detidas no local, entre elas um adolescente de 16 anos, que era o caseiro do sítio. Todos foram levados para a delegacia. Os 2 homens foram encaminhados ao CDP de Sorocaba e o menor liberado. Eles devem responder por receptação, corrupção de menor, adulteração de sinal e formação de quadrilha. Há suspeita de que pelo menos 10 pessoas tenham participado do crime. Agora a gente fala de animais que botam medo em muitas pessoas, são os peçonhentos. E sabe que tem que ter medo mesmo? De acordo com o Ministério da Saúde, só no ano passado foram registradas no estado de São Paulo quase 130 mortes provocadas por esses bichos. Uma visita nada agradável. Assim foi quando a família de Sueli encontrou este escorpião na sala de casa. O mais provável é que ele tenha vindo do ralo do quintal, que, aliás, exatamente por isso, receberá em breve uma tela. A babá mora aqui há 30 anos, mas esta foi a primeira vez que deu de cara com o escorpião. Eu já estava deitada, já levantei, a minha neta também, e a gente foi, ver o que estava acontecendo. Daí que ela falou que tinha um bicho, tudo. Daí que a gente foi ver direitinho o que era. Até então, quando a gente olhou assim, a gente não sabia direito, o que era. Ela conta que a noite em que ele foi encontrado foi bem complicada. A gente ficou mais preocupada assim, de ter mais, de aparecer mais. Conseguiram dormir nesse dia? Mais ou menos. Não conseguimos dormir muito bem, não. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, em todo o estado de São Paulo, foram registrados 19 mil acidentes e 129 mortes provocadas por animais peçonhentos, como é o caso do escorpião. Uma das principais causas da invasão desses bichos às residências é o acúmulo de lixo. É lagarto, raposa, tatuzinho pequeno, né? Pequenininho, já cheguei a ver por aqui. Andando por aqui. A rato, o que mais se vê aqui por causa do acúmulo de lixo. Silmara já encontrou mais de 30 aranhas na casa em que mora há 3 anos no Trujillo, em Sorocaba. Elas surgem principalmente com o tempo quente e, pelo tamanho, são mesmo de assustar. Sempre nas paredes, quarto, quintal, área, cozinha, banheiro, sempre nesses lugares. Muito susto. A gente fica sem ter ação, não tem o que fazer. Para evitar que elas apareçam, o marido, Wellington, borrifa citronela, um repelente. Felizmente, ela nunca foi picada, mas não saberia o que fazer. Não tenho noção. Pois é, muita gente deve ser como a Silmara da reportagem, que não faz a menor ideia do que fazer se acontecer acidentes relacionados a animais peçonhentos. Por isso, nós voltamos com o Pedro Leão, que vai contar pra gente. Pedro, qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer se acontecer algum acidente relacionado a animais peçonhentos? Olha, Nolan, para esclarecer essa dúvida para a gente, eu converso agora com o tenente do Corpo de Bombeiros, Renato da Silva Leite. Tenente, bom dia. Se a pessoa for picada por um escorpião, quais os primeiros socorros? Uma pessoa que for picada por um escorpião, por uma aranha ou até por cobras, enfim, animais peçonhentos, ela deve manter o repouso até que seja providenciado o socorro. Com isso, ela vai diminuir a circulação do veneno naquele local. Algumas pessoas chupam ali a ferida onde foi picado pelo bicho. Isso é certo ou errado? Não, isso é errado, isso não resolve nada. Assim como fazer torniquetes, prender a circulação no local também não ajuda. O que ajuda realmente é um transporte imediato e evitar a circulação através do repouso. E como evitar a proliferação desses bichos? Bom, aí quem mora próximo a mato tem que manter pelo menos aí 1 metro de local limpo até a sua residência e não deixar acumular objetos na sua residência, como por exemplo aqueles restos de construção, aqueles materiais não mais utilizados que se acumulam no quintal, aqueles móveis, enfim, aqueles objetos que ficam acumulados no quintal e podem juntar esses animais. O Corpo de Bombeiros recomenda o uso de algum produto químico dentro da casa para evitar que esses animais adentrem o local ali da residência? A limpeza é a melhor recomendação que nós fazemos, porque combater esses animais com inseticida é muito temporário, não resolve totalmente o problema, além do risco de causar uma intoxicação das pessoas. Tá certo, muito obrigado pelas informações.
Tá aí, Nolan, dicas importantes. E lembrando que o telefone para emergência do Corpo de Bombeiros é o 193. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pela participação, viu? São 7h16. Hoje é segunda-feira, dia de procurar emprego. E a gente separou algumas opções de vagas para você aqui na região. Confira. Em Cerquilho, as oportunidades disponíveis são para marceneiro, instalador de portas e cortador de tecidos. O atendimento ao público é feito na Avenida Washington Luiz, número 111. O PAT de Itapetininga está com vagas em aberto para analista de crédito, atendente de balcão, cuidador de idosos e soldador. Os interessados devem ir ao posto que fica na Rua Coronel Afonso, número 790. Já o PAT de Salto oferece vagas para cozinheiro, estoquista, pizzaiolo e motorista de caminhão. O PAT da cidade fica na Rua José Revel, número 270. No PAT de São Roque, as vagas são para vendedor de vinhos, operador de caixa, balconista e caseiro. O PAT está localizado na Rua Marechal Deodoro, número 193. Tá aí, muitas vagas de emprego na nossa região e tem gente que está um estágio à frente. O currículo já foi selecionado e a entrevista de emprego já está marcada. Por isso estou aqui com a gente no estúdio, a Maria de Lourdes, do time do emprego, que vai nos contar o que o candidato não deve fazer na hora da entrevista. A gente separou aqui algumas dicas que o entrevistado não deve fazer na hora da entrevista de emprego. Está aqui o nervosismo. Bom dia, Maria de Lourdes. Obrigado pela presença. Obrigada. Nervosismo. Como não ficar nervoso na hora de uma entrevista de emprego? De repente é um emprego que a pessoa está esperando há tanto tempo. Como ficar tranquilo? É verdade, Nola. As pessoas, elas se sentem muito nervosas, né, para irem para uma entrevista. Então, as dicas que nós damos no time do emprego é que ela vá preparada. Ela conheça sobre a empresa, ela tire as informações e se prepare antes de ir. Chegue 15 minutos antes, né? Para poder relaxar também. E dessa maneira consegue tirar o nervosismo? Consegue amenizar o nervosismo. Aqui também tem na tela, ó, a timidez. A timidez, o candidato tem que estar solto, pode fazer piada ali com o entrevistador ou não é para tanto? Não, piada nem tanto. Ela pode estar se preparando para isso no decorrer do tempo, né? Lendo, fazendo exercícios em frente a um espelho, que isso também o ajuda muito. Falta de foco. O que seria isso, falta de foco? As pessoas que chegam com um currículo e atiram para todos os lugares, colocam objetivos diversos, incoerentes com as suas habilidades, com as suas competências. Então, ter um foco, um objetivo único para cada currículo. Tem aqui também, Lourdes, a baixa autoconfiança. O que é isso? É ser humilde demais? Não, a baixa autoconfiança, na realidade, é quando a pessoa ela está desestimulada, porque quando ela está disponível para o mercado de trabalho, ela se sente muito mal. Então, nós damos a dica que ela precisa ter confiança, estar autoconfiante para isso. Resgatar a sua confiança junto com os familiares e com os amigos. Tá certo. E essa falta de postura, quais são os fatores que se encaixam nessa falta de postura? É uma roupa inadequada, ela tem que estar limpa, né, com uma boa situação. Para cada empresa existe um perfil. Então, o que é importante, isso que eu já disse, pesquisar sobre a empresa e ela vai dentro do perfil da empresa. E por último, a falta de qualificação. Sem estar qualificado para essa vaga, a vaga não vai ser sua, não tem jeito. Realmente, isso é muito difícil realmente, porque a pessoa sem qualificação, ela já tem um ponto negativo. No Sorocaba existem muitos cursos gratuitos, então ela deve buscar isso e quando ela estiver já dentro da empresa por um período, continuar sua qualificação. Tá certo, muito obrigado, tenho certeza que você ajudou muita gente, tá bom? Obrigada. A gente vai chamar agora a previsão do tempo, a segunda-feira deve ser chuvosa em toda a região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas variam entre 17 e 23 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em São Roque, as temperaturas variam entre 16 e 23 graus. Em Campo Limpo Paulista, a máxima chega aos 26 graus, com mínima de 18 graus. Em Itapetininga, a máxima prevista é de 24 graus. Em Jundiaí, as temperaturas não passam dos 26 graus. Agora a gente faz uma conexão com o SBT da capital para saber o que é notícia hoje com Patrícia Rocha.
vamos continuar falando de tempo, porque caiu para 2 o número de mortos no vendaval de Taquarituba, interior de São Paulo. E o número de feridos subiu para 60. Mais cedo, os bombeiros informaram que pelo menos 3 pessoas tinham morrido. Oficialmente, mais tarde, foram confirmadas 2 mortes. Uma das vítimas é um adolescente que morreu depois que a cobertura do ginásio municipal caiu. A outra é o motorista de um ônibus que tombou numa rodovia da região. E atenção, você que mora ou trabalha na região do Campolim, em Sorocaba. O abastecimento de água vai ser interrompido temporariamente agora pela manhã por conta da realização de testes. O SAI informou que vai implantar um novo sistema de distribuição de água. A assessora de imprensa da autarquia não informou o horário exato em que haverá a interrupção, mas é bom economizar. 7h24, fora de casa, a Liga Sorocabana de Basquete não conseguiu ganhar do 15 de Piracicaba nesse fim de semana. O jogo foi 83-66. Apesar da derrota, o cestinha da partida foi o jogador da LSB Schneider, com 24 pontos. Depois de 16 rodadas, o time de Sorocaba ocupa a 5ª colocação no Campeonato Paulista. O próximo desafio da equipe é contra o Mogi das Cruzes na próxima quinta-feira, às 8 da noite, no Ginásio Municipal de Sorocaba. Agora o futebol no Campeonato Brasileiro, o Corinthians segurou o empate em 0-0 contra o líder Cruzeiro, que abriu agora 8 pontos de vantagem para o vice-líder Botafogo. O São Paulo voltou a perder e o Santos ganhou na Vila. Vamos aos gols. No Serra Dourada, aos 44 do segundo tempo, o zagueiro Rodrigo encheu o pé na cobrança de falta. A bola bateu na trave, nas costas de Rogério Ceni e entrou. Goiás 1, São Paulo 0. Na Vila Belmiro, Santos abriu o placar contra o Criciúma com Thiago Ribeiro. Montijo tocou para o William José ampliar. Tony, de falta, diminuiu, mas ficou nisso. 2-1 e o Santos já é o 7º colocado. A Portuguesa conseguiu vencer a primeira fora de casa e se distanciou da zona do rebaixamento. Anderson, de cabeça, marcou o único gol da vitória sobre o Internacional do técnico Dunga. Agora preste atenção neste lance no Recife. Aos 48 do segundo tempo, o capitão Elias teve a chance de garantir os 3 pontos para o Flamengo contra o Náutico. Mas veja o que ele fez. Incrível! E a partida terminou mesmo no 0-0. Outro carioca, o Fluminense, também empatou. Lincoln usou a cabeça para colocar o Curitiba na frente. Mas o zagueiro Gum deixou tudo igual. 1-1. A rodada não foi nada boa para os times cariocas. Em Minas, o Vasco perdeu para o Atlético e segue entre os 4 piores. Fernandinho tabelou com Ronaldinho e fez um lindo gol. Depois, Ronaldinho bateu falta e a bola parou dentro da rede. No segundo tempo, Daxon cruzou e o goleirão Vitor engoliu um frangaço. E ficou nisso. Galo, 2-1. O outro Atlético, o do Paraná, também venceu. Jogando contra a Ponte Preta, debaixo de muita chuva, Ederson cruzou e Paulo Baia emendou de primeira para fazer 1-0. A zebra da rodada veio do Maracanã. O vice-líder Botafogo saiu na frente do Bahia nesta falta cobrada por Edilson. Fernandão de cabeça empatou. E pouco depois Obina, aquele mesmo, virou o jogo em posição irregular. 2-1. Agora de dar água na boca. Festival em Tatuí reúne mais de 15 bares em uma antiga fábrica da cidade. Nossa equipe acompanhou. Há 15 anos no ramo de alimentação, Adriana sabe como fazer um aperitivo que agrada ao paladar. Muito amor, muito carinho e gostar do que faz. O estabelecimento participou do Festival de Comida de Boteco de Tatuí. Tinha muita coisa. Pizza de massa fina, escondidinho, bolinhos de frango, croquete, iscas de carne, provolone, quibe. Pois é, muitas vezes eles que servem de acompanhamento foram os protagonistas. O evento foi no pátio de uma fábrica antiga. Tudo organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo. Claro, boteco é cultura. Tatuí tinha um grande turismo noturno. Na região era de uma cidade que toda a região frequentava a vida noturna de Tatuí. A gente está resgatando e também fazendo um intercâmbio com os bares participantes. Eu acho que é ter esse diálogo também com os bares da cidade.
Para recriar o ambiente de um bom boteco, sabe como que é, né? Tem que ter com quem conversar, música, ainda mais na cidade da música, e algo para beber. Ah, mas a comida não pode faltar. A cerveja, vamos assim dizer, é uma coisa a mais, mas o que agrega são as comidas e os petiscos. São 40 pratos selecionados pelos 15 bares que participam da edição de estreia do festival. No primeiro ano, dessa vez, não tem competição pelo melhor prato. É um evento em caráter experimental. E quem está aproveitando para experimentar de tudo é o público. Uma diversidade muito grande de comida e para quem aprecia um petisco para tomar uma cervejinha é excelente. Ótimo. Muito bom. Era exatamente o que eu estava querendo comer. Cada bar escolhia 2 ou 3 salgados. Os pratos que fazem mais sucesso no bar e também que a gente tem um toque pessoal, né, na escolha. Assim como a comida, o festival caiu no gosto do público e deve permanecer no cardápio turístico da cidade. Foi aprovado tanto pelos donos dos bares como pela população e vai ser um evento anual. Está espetacular, uma coisa diferente, acho que vale a pena. Tá aí, claro que em Tatuí não podia faltar música, né? O Noticidade de Manhã termina aqui. Outras notícias da região você assiste à 13h no Manchetes Noticidade com Mariel Marte. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Uma ótima semana para você e até amanhã. Tchau!